Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 22 de outubro de 2023, na nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos falar sobre o item 8, que tem como subtítulo Desigualdade das Riquezas. É um comentário de Kardec. A partir da semana que vem, então, já entramos nas instruções dos espíritos deste capítulo. Então, hoje é o último item da qual Kardec faz o seu comentário a respeito desse capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele coloca como subtítulo, como eu disse, Desigualdade das Riquezas. Como é um texto um pouquinho mais longo, então eu vou lendo os parágrafos e vou efetuando os comentários da noite. Ele começa dizendo: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta a esta é: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Porque não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, quando nós olhamos para a vida atual, olhamos somente para essa vida atual. Vamos esquecer de outras encarnações, de vida futura, pensando somente neste momento em que estamos vivendo. Por que todos os homens não são ricos na Terra? E ele mesmo responde: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Então, eu não uso da minha inteligência para adquirir, eu não sou ativo na execução da minha inteligência para adquirir e não sou laborioso para criar mecanismos para adquirir a riqueza. Lembrando sempre que ser inteligente, ser ativo e ser laborioso para a criação de metodologias que nos permitam a riqueza numa condição de vida melhor, não significa de maneira alguma agirmos de forma contrária às leis de Deus. Ou seja, aquele jeitinho que todo mundo fala que é o jeitinho brasileiro, mas não é só o brasileiro, é aquele jeitinho que o ser humano muitas vezes cria, arruma, articula para que possa se beneficiar e ser rico. Quando Kardec fala de usarmos igualmente a inteligência, a atividade e a questão de ser laborioso para adquirir a riqueza, ele pede-nos que utilizemos a nossa capacidade intelectual, que coloquemos ela em atividade e que façamos labor daquilo que temos para adquirir a riqueza.
A riqueza, que não é só o dinheiro, a riqueza de uma vida equilibrada, de uma vida feliz, de uma vida verdadeiramente levada ao bem-estar, não somente nós, mas daqueles que estão conosco e daqueles que convivem conosco. E ele termina dizendo: nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, nós não somos sóbrios e nem previdentes para conservar a riqueza adquirida. Porque muitas vezes nós podemos ser inteligentes, ativos e laboriosos. E criamos a riqueza, beneficiando a nós, beneficiando aqueles que estão ao nosso lado e beneficiando a sociedade de uma maneira geral. Mas muitas vezes não somos devidamente sóbrios e previdentes para conservá-la. Ou seja, fazer com que ela perdure, fazer com que ela continue a dar frutos em benefício de todos. Então, essa é a visão daquele que pensa única e exclusivamente, segundo Kardec, na vida atual. Então, dificilmente nós vamos ter igualdade nas riquezas. Porque em um momento ou outro nos faltará inteligência, nos faltará atividade, nos faltará a questão de sermos laboriosos, em outros instantes nos faltará sermos sóbrios, e em outros instantes poderá nos faltar a previdência. Com isso, deixamos de ser ricos, ou com isso, acabamos perdendo a riqueza que construímos. Ele continua. Aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Então, vejam, se a riqueza fosse repartida de forma igual, dando a cada um uma parcela mínima e suficiente, mesmo assim, nós teríamos, segundo Kardec, problemas a serem ministrados por nós mesmos. Porque deixaríamos de ter o equilíbrio daquele que tem diversidade de aptidões, de opiniões, de visões, de objetivos, de sonhos, de desejos. E o mais importante de tudo, com a desigualdade, me desculpe, com essa repartição, nós deixaríamos de buscar novas atividades, novas descobertas para que a riqueza se
multiplicasse em favor de tudo e de todos. Ele diz: se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Então, é o que nós vemos hoje. Ela está concentrada em determinados pontos, e isso faz com que naqueles pontos ocorram as modernidades, ocorram o progresso, ocorram as variações de melhorias em benefício de todas as pessoas. Isso seria mais do que suficiente para que nós possamos entender essa diversidade e desigualdade das riquezas. Ele continua: admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passível e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. A gente vai lendo e vai comentando, às vezes a gente se perde um pouquinho. Mas vejam bem, imaginemos que todos fossem ricos, que haveria uma riqueza igual para todas as pessoas. Fatalmente, até por uma questão do ímpeto do ser humano, nós deixaríamos de trabalhar. E deixando de trabalhar, nós estaríamos deixando de progredir. Deixando de trabalhar e deixando de progredir, nós veríamos uma estagnação da humanidade. Não haveria progresso. Porque se tudo está bem, se todos têm riqueza, se todos têm dinheiro, desculpe, fatalmente nós não precisaríamos do trabalho, que nos força a estudar e a aprender cada vez mais, para que tenhamos uma condição de riqueza material melhor do que temos hoje. Seria até um contrassenso, uma injustiça
acreditarmos que todos nós ou seríamos pobres ou seríamos ricos. Se todos nós fôssemos pobres, mesmo assim, haveria uma dificuldade muito grande para o progresso individual e o progresso coletivo. Se todos nós fôssemos ricos, haveria com certeza uma dificuldade muito grande para o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano, como também da própria humanidade. Ficaríamos estagnados naquele processo. A diversidade e a desigualdade das riquezas vêm nos ajudar a entender a questão da reencarnação. Por que que uns são sãos e os outros não? Por que que uns são pobres e outros não? Por que que uns são ricos e outros não? Por que uns possuem o corpo físico equilibrado e sadio e os outros não? Por que que uns possuem doenças e outros não? Essa desigualdade, nós estamos falando exclusivamente da desigualdade das riquezas, mas a gente poderia incluir todos esses itens como riquezas naturais do próprio espírito, na aquisição que ele vai adquirindo através das inúmeras reencarnações. Quem garante que numa encarnação anterior, ou em mais de uma, eu não fui muito rico? Financeiramente falando. Quem garante que numa encarnação ou outra eu não fui devidamente rico no meu corpo físico, na minha aparência, na minha intelectualidade? E aí nós nos perguntamos, de que maneira eu trabalhei a riqueza financeira? De que maneira eu trabalhei a riqueza do corpo físico? De que maneira eu trabalhei a riqueza da intelectualidade? Será que verdadeiramente eu soube desfrutar de uma maneira benéfica esses benefícios em favor de mim, em favor da coletividade? Ou será que eu utilizei desses benefícios, dessas riquezas, simplesmente para benefício próprio? E aí, hoje eu me encontro numa situação mais difícil. Muitas vezes nós nos encontramos numa penúria muito grande, ou nos encontramos numa circunstância em que temos que lutar cotidianamente para podermos sobreviver. É uma experiência que estou sendo submetido a viver para aprender, para reaprender, para educar-me como Espírito eterno. Quando ele termina dizendo a pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. Será que nos momentos difíceis da nossa vida, em que nós poderíamos dizer que seriam os momentos pobres da nossa caminhada, pobres financeiramente, pobres em recursos, pobres em oportunidades, será que nós nos utilizamos da paciência e da resignação? Porque você ter paciência é você compreender que aquele é um momento também passageiro. E você ter resignação significa compreender que aquilo que eu estudo e que tento pregar no dia a dia da minha vida é, sem sombra de dúvidas, um reflexo de encarnações e experiências vivenciadas anteriormente. Então, eu não me revolto com a pobreza, eu não me revolto com a necessidade, eu não me revolto com este momento mais difícil em que estou vivendo, porque ele não é, e nunca foi, e nunca será um castigo de Deus. Ele é um efeito de uma causa em que eu mesmo criei em momento anterior. Então, hoje, por uma escolha minha,
ou por uma determinação em conjunto, minha e do plano espiritual, venho para esta prova, venho para essa expiação, para testar a minha paciência e a minha resignação perante o momento. Se não tenho paciência, se não tenho resignação, se falo, critico e me revolto, é porque na realidade não estou me beneficiando da oportunidade que me foi dada. Mais uma vez, estou repetindo de ano, mais uma vez estou repetindo nesta lição, mais uma vez estou tirando nota baixa nesses dois quesitos. E ele diz: a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Ora, se tenho dinheiro, se tenho uma vida abundante, se tenho todos os benefícios que uma vida material pode oferecer de melhor a alguém, a uma alma aqui encarnada, será que eu estou me utilizando da caridade e da abnegação? Porque a caridade, quando estamos nesta condição, é repartirmos com os outros aquilo que temos a mais. Não é pegar a nossa riqueza e dar para os outros. É fazer com que a nossa riqueza também seja um benefício para os outros, que ela se transforme em luz para os outros. E ter abnegação é estarmos convictos daquilo que estamos fazendo. Fazermos de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, de uma maneira amorosa, de uma maneira caridosa. Abnegado àquilo que estamos fazendo, porque estamos construindo o bem para o outro, mas também estamos construindo o bem para nós mesmos. Então, voltando lá no início, conseguimos reter esta riqueza, transformando-a em benefício aos outros. Olhem como que a desigualdade, muitas vezes vista por nós como um erro da vida, como ela tem um profundo ensinamento para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Ser pobre, estar vivendo dificuldades no contexto da vida, não é uma tarefa simples. Como diz Kardec, é preciso mesmo ter muita paciência e muita resignação. Quando nós nos defrontamos com aquelas comunidades mais pobres, vemos ali pessoas felizes, mesmo dentro da sua pobreza. Quando nos deparamos com, por exemplo, moradores de rua, vivendo em situação de penúria muito grande, encontramos companheiros pacientes e resignados perante a prova que estão vivendo. Não há revolta, não há injúria, não há lamentação, não há raiva, não há nada. Há nesses agrupamentos e nesses irmãos que estão na rua posturas completamente diferentes do que possamos imaginar. Posturas de muita paciência e de resignação, como diz Kardec. Da mesma forma que vemos determinados companheiros envoltos na riqueza, que se utilizam dela, muitas vezes de forma anônima, para oferecer caridade e abnegação para com os outros. E olha que Kardec está falando para nós de riqueza, desigualdades da riqueza.
Quando nós falamos de riquezas, nós estamos falando de coisas muito grandes. Uma super inteligência, um super coração, uma super pessoa, um super montante de dinheiro, um super montante de bens. Estamos falando de riqueza. Se trouxermos tudo isso para o mínimo da nossa vida, como é que nós estamos agindo? Às vezes, e isso é um exemplo corriqueiro, sem nenhuma pretensão de crítica a ninguém, mas às vezes nós temos 20 pares de sapato. Qual a finalidade? Qual o motivo? Qual o propósito? Nós estamos falando de uma riqueza pequena. Eu tenho 20 pares de sapato. Muito legal, muito bacana. Mas e aí? Qual a razão disso? Qual o propósito disso? Sendo que, na realidade, eu tenho apenas 2 pés, como dizia o nosso querido Chico. Então, necessito apenas de um par de sapatos. Será que sou capaz de desfazer-me de alguns deles em benefício do outro? A desigualdade das riquezas. E aí nós passamos na rua e vemos inúmeros companheiros que estão aí circulando, muitas vezes sem nenhum calçado, muitas vezes andando ali com um chinelinho, ou até mesmo com um calçado já surrado, furado, rasgado. Então, Kardec está fazendo uma análise da atualidade, né, da vida material em si, e ele fala de algo grande, de uma riqueza. E aí nós trazemos para o mínimo do mínimo do mínimo da riqueza, e muitas vezes não conseguimos nos desfazer do mínimo que temos a mais. E como será que nós agiríamos se tivéssemos 40 pares de sapato? Olhem como que a lição ela é muito profunda. Olha como que a lição ela vai mais além do que nós possamos imaginar. Você pega o texto, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 8, desigualdade das riquezas. Bom, não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não dá. Claro que não dá. Ou eu sirvo a Deus, e sou uma pessoa caridosa e abnegada, sou uma pessoa que tenho paciência e tenho resignação, mesmo sendo pobre ou sendo rico, ou eu sirvo a Mamon. E quando eu sirvo a Mamon, o que eu quero? Eu quero a festa, eu quero a dança, eu quero o vinho, eu quero o bem, eu quero o prazer. E quando muitas vezes me presto a realizar algum benefício ao outro, normalmente o que eu vou dar é aquilo que sobrou de mim, é aquilo que eu não quero mais, é aquilo que eu não gosto mais. Quando olhamos a história da antiguidade, no tempo de Jesus, por exemplo, quando os grandes senhores se banqueteavam em suas mesas fartas, o resto que sobrava da comida, muitas vezes era jogada no chão ou jogada
em pratos, pratarias, para que os escravos depois pudessem se alimentar. Isso ocorria com os escravos aqui há pouco tempo, na escravidão, tanto do Brasil como em outros países. E com certeza deve ocorrer ainda em algumas localidades do nosso planeta, da qual não temos acesso, da qual não temos notícia. A riqueza que não queremos mais, que não gostamos mais, que não desejamos mais, que não faz mais parte da moda, que não faz mais parte das circunstâncias de vida da atualidade, são rejeitadas por nós mesmos. E sendo rejeitadas por nós, são dispensadas. Não porque estamos agindo de forma caridosa e abnegada, mas porque não queremos mais. Olhem a diferença. Na pobreza é a mesma coisa. Porque nos revoltamos de uma tal maneira em vermos a riqueza do outro, o benefício do outro, os carros, as roupas, os relógios, a casa, as viagens e tudo que o outro tem, e queremos, de alguma forma, a todo custo, fazer a mesma coisa. E aí, muitas vezes, nos perdemos nas nossas posturas morais. Partimos, muitas vezes, para ações que não dizem respeito às nossas realidades. Vamos buscar saídas emergenciais totalmente negativas que venham nos propiciar de modo rápido algum tipo de riqueza. Olhamos isso, por exemplo, no tráfico de drogas, onde inúmeras crianças e inúmeros jovens e até mesmo adultos preferem seguir por este caminho, porque supostamente estão vivendo um instante de riqueza em suas vidas, se tornando pessoas importantes no contexto da sociedade. Então, quando Kardec fala de riqueza, nós não estamos falando apenas da riqueza material, de uma bela casa, de um belo carro, de uma bela roupa, de um maravilhoso perfume e assim sucessivamente. Estamos falando de inúmeras riquezas. A riqueza de viver de uma maneira digna, de uma maneira equilibrada, de uma maneira moralmente elevada. Não é aquela história de que Deus quis assim, então eu aceito. Não. Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso progresso, Deus quer o nosso desenvolvimento, Deus quer o nosso crescimento. Eu estou aqui para progredir, eu estou aqui para crescer, também na questão das riquezas. Então, aquela pessoa, ela tem uma linda inteligência, é uma riqueza. E quando ela trabalha essa riqueza, alimentando-a cada vez mais para que ela cresça, e ela, ao mesmo tempo, divide essa riqueza intelectual para com a comunidade, levando benefícios à comunidade, aquela pessoa está cumprindo com a sua tarefa reencarnatória. Quando sou pobre,
quando estou passando por um momento difícil e tendo paciência e resignação perante o momento que também vai passar, e com isso eu vou levando, mesmo assim, mensagem de paciência, de resignação, de compreensão, de tolerância à comunidade que está à minha volta, que muitas vezes vive uma situação idêntica que a minha, eu estou cumprindo com a minha tarefa. Então vejam como que essa lição da desigualdade das riquezas vai muito mais além do que nós possamos imaginar. Nas entrelinhas daquilo que Kardec escreve, nós vamos encontrando sutilmente outros itens, outras mensagens tão importantes quanto o texto em si. Nós, muitas vezes, como diz o próprio Kardec, nos preocupamos tanto com a forma e nos esquecemos do fundo. Olhamos a forma como ele escreve, mas não observamos o fundo do seu conteúdo, daquilo que ele coloca nas entrelinhas do ensinamento. Então, a desigualdade das riquezas é uma necessidade evolutiva de todos nós, quando pensamos como espírito eterno. Agora, se pensamos como uma vida única, se pensamos como nascer, viver e morrer, achamos a desigualdade das riquezas uma grande injustiça de Deus. E ele termina dizendo assim: deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então vejam, Deus será justo dando às tais criaturas riquezas ou pobrezas? Como eu disse, se olharmos unicamente pela vida material, do nascer, viver e morrer, com certeza não aceitaremos essa postura de Deus. Agora, se olharmos pela sucessividade das reencarnações, veremos que tudo tem uma razão de ser. Que esta desigualdade de riquezas
sejam riquezas materiais ou riquezas morais, elas estão de conformidade com aquilo que necessitamos para este momento da nossa encarnação. Podemos criar leis para dividir, para multiplicar? Kardec diz que sim, mas elas serão efêmeras, porque na realidade elas estarão trabalhando o exterior da vida, o exterior do ser humano, criando uma obrigatoriedade para que a riqueza seja subdividida. Em determinado instante, provavelmente, isso não vai dar certo. As pessoas mais envolvidas com o orgulho e com o egoísmo, determinado momento, não aceitarão mais esta postura. Então, esta lei criada para o externo, para o físico, para o material, perderá a sua capacidade de ação. E aí ele termina mostrando-nos que a mudança, ou seja, a origem de todo o mal, reside única e exclusivamente no egoísmo e no orgulho de todos nós. O rico, que muitas vezes é egoísta, e o pobre, que muitas vezes é orgulhoso. O rico, que muitas vezes é orgulhoso, e o pobre, mesmo sendo pobre, muitas vezes é egoísta. Esse mal reside em nós, no nosso coração. Quando deixamos de compreender a necessidade do dividir. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Lei universal. Não é lei do Brasil, do planeta Terra. É lei universal. E o que nos fala a lei da caridade? Nos fala exclusivamente desta divisão, desta repartição daquilo que temos em abundância para com aqueles que não possuem. Dar ao outro aquilo que tenho a mais. Dar ao outro aquilo que eu tenho e que eu posso tirar e dar para ele. E depois a vida irá me recompensar de outra forma. É a lei da caridade. Caridade para com o outro. Caridade para com o próximo. Caridade para com aquele que necessita mais do que a mim mesmo. Então, a desigualdade das riquezas, ela só terá um fim quando verdadeiramente nós formos tocados em nossos corações. Não nos permitirmos mais pautar a nossa vida pelo egoísmo e pelo orgulho. É bom ser rico, termos todos os benefícios possíveis, fazermos assim e as coisas estarem à nossa frente. Não nos preocuparmos com nada, termos inúmeros outros trabalhadores fazendo por nós. É difícil ser pobre, passar necessidade, não ter uma roupa, não ter uma casa, não ter água limpa, não ter esgoto encanado, não ter muitas vezes uma série de coisas na geladeira, não ter um prato de comida diariamente, no almoço e no jantar, não termos a possibilidade de irmos à praia, de irmos a um shopping. São provas da vida.
provas que nos exigem mudanças interiores. O pobre agir de maneira paciente e de forma resignada perante aquele momento, porque é algo transitório. E o rico se utilizar da caridade e da sua abnegação para amparar a comunidade. Por que que nós estamos vivendo a guerra? Guerra de Israel com o Hamas, guerra da Ucrânia com a Rússia, tem guerra em alguns países da África, tem guerra, aliás, em alguns países da África, tem guerra na Crimeia, tem guerra na Síria. Por que será? Olhamos de um lado os grandes homens, governantes, e olhamos na outra parte a população faminta, perdida, desigualdade de riqueza. O grande homem, o grande administrador, em seu palácio, em sua mansão, com tudo ao seu dispor. E os vitimados da guerra, mendigando a caridade alheia. A desigualdade das riquezas, oriundas do orgulho e do egoísmo do ser humano, que quer a predominância, que quer o poder, que quer o status, que quer se sobrepor visualmente a todos os outros. Todos nós ainda vivemos esta situação, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. E essa desigualdade é para que sejamos alertados, é para que sejamos acordados deste sono que ainda vivemos, onde conhecemos a vida após a morte, conhecemos a comunicabilidade com os espíritos, conhecemos os inúmeros fatos dessa comunicabilidade com os espíritos. Mas não queremos morrer, mas não queremos perder os benefícios que temos. Não queremos, muitas vezes, dividir os benefícios que temos. E quando pobres, na intimidade do nosso ser, na intimidade dos nossos dias, ainda nos revoltamos em não termos algo a mais. Aliás, os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Caridade. Somente através da caridade é que nós conseguiremos quebrar esta desigualdade das riquezas. Fico imaginando nos mundos regenerados, que já estão aí numa categoria de evolução muito grande, ou nos outros mundos acima dos regenerados, com certeza não há desigualdade de riqueza. Com certeza os espíritos moradores
desses locais agem de maneira igualitária com todos, porque se amam, porque não conseguem ser felizes vendo muitas vezes o outro triste ou passando uma necessidade. Nós muitas vezes até vibramos quando o outro morre, até vibramos quando matamos o outro. Isso demonstra claramente a grande desigualdade de riquezas que ainda vivemos na Terra. E se nós somos chamados a estudar, a ler, a conhecer um pouco mais sobre este item, é porque talvez nós estejamos precisando meditar um pouco mais a respeito dele. Talvez estejamos precisando mudar algo em nós e colaborar de alguma maneira para que as pessoas ao nosso redor também possam modificar algumas posturas, sendo elas ou nós mesmos, ricos ou pobres. Então fica aí o nosso estudo desta noite, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 8, desigualdade das riquezas. Agradeço por você estar conosco. Convido a você para estar aí aos domingos, 20 horas, compartilhando conosco deste estudo. Nós somos aí em um grupo de 7 pessoas, cada semana uma pessoa trazendo aí o seu estudo, o seu parecer, e item a item vamos estudando o Evangelho, colaborando de alguma maneira para levar uma mensagem de amor e de esperança a todos aqueles que necessitam. Assistir a esta série e compartilhar com os seus familiares e amigos é um estímulo a todos nós, a este grupo de pessoas que resolveu fazer este estudo do Evangelho. Então, se você puder compartilhar, nós só temos a te agradecer. Tenha um bom final de domingo, uma semana abençoada, com muita alegria, com muita saúde, com muita paz para você, para a sua família, para o seu lar, e que a gente possa meditar um pouquinho sobre essa desigualdade das riquezas, da qual Kardec nos trouxe o ensinamento na noite de hoje. Um bom descanso e que Jesus te abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.